Olá. Alguns estão falando que não estão compreendendo essa atividade de matemática. Então vamos lá. Essa primeira atividade, a gente tem que descobrir o intervalo da reta numérica. Eu expliquei no vídeo, que eu não sei se já assistiram, como a gente descobre o intervalo. Uma das possibilidades da gente descobrir o intervalo. A gente vê sempre na reta numérica, onde tem números próximos, né? Que tem logo o sucessor e antecessor juntinhos. E aqui, ó, a gente tem na A gente tem o 5 e o 10. Então, eu pego o 10, subtraio pelo sucessor. Então, vou botar o 10 menos 5. O resultado disso aí vai ser o intervalo da minha reta. Vai ser de quantos em quantos números a gente vai contar na reta. Aqui é a mesma coisa. A gente tem o 36 e o 42 próximos. Eu vou pegar o 42 e subtrair pelo 36. Subtrair é a continha de menos, de retirar. Esse intervalo vai ser de quantos em quantos números essa reta numérica está percorrendo. Aqui é a operação inversa. Não é nenhuma novidade a operação inversa. Não é um conteúdo novo, exatamente. É multiplicação e é divisão. Nesse caso aí, que a gente está trabalhando só com multiplicação e divisão. A diferença é o quê? O que é a operação inversa? A operação inversa, antigamente era chamada de prova real. Então, eu fiz um cálculo, eu fiz uma multiplicação. Como eu descubro se esta multiplicação está correta o resultado? Para eu descobrir isso, eu faço a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, eu vou usar os números da multiplicação para dividir. Mas como é isso? É qualquer número? Não. Tá aí o exemplo. 14 vezes 12 deu um total de 168. Como eu sei que esse resultado está certo? Eu pego o resultado da multiplicação, que é o resultado final, que é o 168. Ele veio para cá. Ele veio para divisão. E eu vou pegar o 12, que foi o multiplicador, como eu também posso pegar multiplicando. Aqui eu escolhi o multiplicador. E vou dividir o resultado. Então, o nosso resultado foi 114 vezes 12, o resultado final 168. Vou pegar os 168 e vou dividir pelo 12. Poderia dividir pelo 14. Eu ia conseguir ver o resultado final. 168 dividido por 12, a gente faz a continha de divisão normal. Olha o resultado aqui, 14. É pelo 14 que o 12 está multiplicando? Então a continha está certa. Vou fazer essa prova real, essa operação inversa em todos esses cálculos aqui. Vou resolver a multiplicação, 35 vezes 8. O resultado da multiplicação eu vou dividir por um desses dois. Eu aconselho a fazer sempre pelo número menor, que fica mais fácil de fazer a divisão. Professora, mas a letra F é uma conta de dividir, não é operação inversa? Então, se é uma conta de dividir na letra F, a gente vai fazer a divisão e vai inverter. A gente vai multiplicar. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu vou pegar o resultado que der nesta multiplicação e vou multiplicar por esse 12 aqui. Tá ok? Próxima atividade. A próxima atividade são sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, a gente trabalha com os sólidos geométricos desde lá da educação infantil. É claro que conforme os anos vão passando, vocês vão crescendo e amadurecendo, a gente vai não aumentando o grau de dificuldade, mas aumentando o nosso conhecimento a respeito. Então, aqui eu tenho alguns sólidos, né? Eu tenho 8 sólidos geométricos. O que está pedindo? Para vocês escolherem 4 desses sólidos aí e descrever detalhadamente os sólidos.
Por exemplo, eu vou pegar o exemplo do cubo, que é mais simples, né? Então eu vou falar quantas linhas o cubo tem, quantas curvas, se tem ângulos, se tem lados. O que são ângulos? Nós já aprendemos o que são ângulos. O ângulo é o encontro de retas, é o encontro das duas retas. Tá vendo aqui o encontro de uma reta com outra reta? Isso aqui é um ângulo. É simples. Peguei aqui uma pecinha de brinquedo para representar o cubo, para ver se consigo entender. Eu vou aproximar, tá vendo? Esse é um cubo. Então aí, quantas linhas tem? Linhas, ó. Aqui tem uma linha, aqui tem outra, aqui tem outra. E assim vai. Quantas linhas tem o cubo? Beleza? São linhas retas. Essas linhas não fazem curva. Essa linha aqui, ela se encontra com esta outra e esta outra. Não é uma linha que continua. Eu paro essa linha. Ela é uma linha que tem limite. Quantos ângulos? Os ângulos sempre o encontro de duas linhas. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Essa linha aqui, ela faz ângulo com essa, assim como faz ângulo com essa. Então aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. É o encontro das linhas. Pegar a apostila de vocês. Ó, uma linha, outra linha. São linhas retas com fim. Essa linha, quando encontra com essa, aqui forma um ângulo, tá vendo? Forma esse biquinho aqui. Na verdade, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui também. E é assim. Vocês vão escolher 4 figuras daí, vão observar esta figura, ver se tem algum objeto em casa parecido, que aí fica mais fácil de vocês apalparem os objetos, contarem, tá ok? Na questão 4, a gente está falando sobre meteorologia. Não é difícil. A gente ouve sobre meteorologia, sobre o tempo, sobre a mudança climática, todo momento, todo dia, nos jornais, em diversos jornais fala o tempo que está fazendo hoje, que vai fazer amanhã, que vai fazer final de semana, se vai chover, se vai ter sol. Enfim, são essas informações que a gente vai só aprofundar um pouquinho melhor o nosso conhecimento. Então a gente tem aí na 4, Rio de Janeiro teve o dia mais quente do ano, sexta-feira, dia 2/10 do ano passado. Claro, porque a gente ainda está em abril. Segundo o sistema Alerta Rio, a estação de Irajá chegou a 43,6 graus Celsius. Esta bolinha aqui, ao lado do número, ela representa grau. Esse C é a abreviação de Celsius, que é como a gente simboliza, vamos dizer assim, por enquanto, a temperatura. Então, a sensação térmica atingiu 49,4 graus Celsius. Isso quer dizer que fez 43 graus, mas o ambiente, a temperatura do ambiente, chegou a quase 50. A temperatura passou a máxima prevista pelos meteorologistas. Então, eles previam uma temperatura, e essa temperatura do dia 2 de outubro de 2020 ultrapassou essa previsão. Essa previsão é do nada? Não. Existem estudos, existem especialistas, existem equipamentos para medir a temperatura. Assim como a gente mede a nossa temperatura com esse termômetro, né, em casa, nos hospitais e agora em todo lugar que a gente entra, existe também para medir a temperatura do ambiente. Então vamos lá, que tem uma explicaçãozinha. A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade. Não quer dizer que ela decide sobre a temperatura da cidade. Quer dizer que ela fala a respeito da temperatura, ela fala como será a temperatura. Ela prevê, de acordo com estudos e com o equipamento que ela tem, qual é a temperatura que aquela cidade, que aquele ambiente ali está ou terá. Informando a previsão do tempo,
no que diz respeito ao calor ou frio. Muitas coisas são responsáveis pela diferença da temperatura dos vários lugares do Brasil e do mundo. Vamos discutir isso no decorrer das aulas. No decorrer das aulas, a gente vai entender isso, como essa mudança acontece, como é que a temperatura do Rio de Janeiro, que está dentro do Brasil, é diferente da temperatura do Amazonas, é diferente da temperatura do Rio Grande do Sul. Então são várias as questões, são vários os aspectos que influenciam nessa temperatura de cada local. Por que em alguns lugares nevam e em outros não? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso também e vocês também verão isso em geografia. Então a gente tem uma imagem aí de 2 termômetros, não é o termômetro de ver nossa temperatura, é termômetro para medir a temperatura do ambiente. O que quer dizer a máxima e mínima? O que quer dizer sensação térmica? Acabei de explicar aí. O que significam os símbolos? A nuvem, o raio e o sol. Vocês viram outros tipos de símbolo que são usados para falar sobre o tempo meteorológico? Como podemos calcular a variação de temperatura? Como está a temperatura na sua região hoje? Como é que está hoje o tempo aí? Está frio? Está calor? O que o jornal disse sobre a temperatura de hoje? Então eu coloquei aqui a previsão de tempo para esta semana em 2 lugares dentro do estado do Rio de Janeiro. Então eu coloquei Valença, lá uma cidadezinha conservatória, está no Rio de Janeiro, e aqui onde nós estamos, no Rio de Janeiro capital, no município do Rio de Janeiro, que também está dentro do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí a previsão do tempo dos 2 lugares, que são lugares próximos, ficam umas 2 horas de distância um do outro, mas tem uma diferença na previsão de tempo dos 2. Vocês podem ver que em um lugar faz mais calor, no outro dia, nos outros faz mais frio, em um lugar está falando que tem mais probabilidades, né? Mais chances de ocorrerem chuvas do que em outros. Então vocês vão observar isso aí para responder as questões seguintes. As imagens acima se referem à previsão do tempo de 2 cidades do Rio. Então, letra A. Em qual dia ocorreu a maior temperatura comparando as 2 cidades? Para responder isso, primeiro vai ter que ter entendido o que é a maior e a menor temperatura. Se isso é mais frio, mais calor. Em qual dia da semana conservatória fez a menor temperatura? É correto afirmar que na quarta-feira conservatória a temperatura ficou baixa? Qual das 2 cidades há mais probabilidades de chuvas? Ou seja, que é mais provável, que tem mais chances da chuva ocorrer? Você acha importante sabermos antecipadamente a previsão do tempo dos lugares? Por quê? É importante? Serve para alguma coisa? Ajuda? Atrapalha? É isso. Vocês vão pensar se é importante, se não é, e por que é importante e por que não é importante. Eu quero que vocês justifiquem o ponto de vista de vocês. Tá ok? Beleza? Até mais. Beijinhos. Estudem. Dúvidas? Manda mensagem pra gente pelo WhatsApp.